Paz do Senhor a todos, boa noite. Glória a Deus, Jesus é bom, né? Eu vejo talentos sendo brotados aqui, vejo inclusive palavras proféticas, porque ela falou várias vezes, a irmã Dani falou várias vezes a questão de frutificar. Foi o rema que a apóstola Regina me deu para este ano. Amém. Tempo de frutificar. O último discipulado meu foi há poucos dias e ela entregou essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco, Senhor. Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos ajudando a seguir firme, Senhor, firme na nossa fé, Senhor, no nosso propósito, Senhor, em cumprir o Teu chamado, Paizinho Santo. Então, Senhor, que o Senhor venha nessa noite nos abençoando, visitando, ó Pai, a nossa casa, a nossa família. Visita, Senhor, a nossa parentela, Senhor. Visita aqueles que ainda não despertaram para Ti, ó Pai. Senhor, sabemos que os tempos são maus e o Senhor está próximo, Pai. Por isso eu te peço, meu Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a trabalhar, Senhor, esse amor que o Senhor nos apresentou, esse amor que nós conhecemos, Pai, para aqueles que estão em nossa volta, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Sabemos que sempre no final do ano mais pessoas viajam, a maioria não se encontra, mas nós somos aqueles servos fiéis. E eu agradeço a cada um de vocês pela fidelidade com esta casa, com a fidelidade com o Senhor. E é isso mesmo, vamos seguindo, em nome de Jesus. Já tem um tempo que eu tenho falado que o Senhor não tinha deixado eu pregar uma palavra, né? Já tem um tempo que eu estou com uma palavra pronta e o Senhor falava ainda não é o momento. Aí vinha novamente, é agora, Senhor? Ainda não. E eu comecei a ficar um pouco ansiosa, mas aí o Senhor falou, tem um tempo certo para todas as coisas. Eu falei, então eu vou aguardar. Aí eu achei muito interessante que vieram várias pregações. Por exemplo, nós temos ouvido falar muito sobre a igreja leprosa, sobre a igreja que está contaminada. E graças a Deus a nossa igreja, apesar de pequena, eu posso dizer para vocês que é uma igreja raiz, é uma igreja que prega a palavra, é uma igreja que ainda confronta pecado. Não é uma igreja que só fala de prosperidade, que tudo vai bem, porque nós sabemos que carregar a cruz não é fácil. Mas estamos aqui, somos 7.000 que não desistiram, amém? Amém. E eu lembro que alguns dias atrás o Diogo pregou sobre as 10 virgens, as virgens que não tinham azeite, e daí em seguida ele também pregou um lugar para Jesus nascer no coração. Antes disso, o presbítero Elivandro também, ele pregou uma palavra linda, dizendo, Jesus está passando. E eu fico olhando os sinais, eu fico ouvindo os avisos, né? Como que Jesus está falando com a nossa igreja. E agora, nesse domingo que passou aí, o presbítero João Paulo falou de um alerta, 7 tipos de cristão. Então eu vejo o Senhor vindo, preparando o caminho e anunciando algumas coisas, né? E aí eu já estava até preparando outra palavra, aí o Senhor falou, agora você vai pregar aqui eu te entreguei. Falei, amém, Senhor, então vamos lá, né? A palavra que eu vou pregar está em Josué capítulo 7. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 7. E entendendo aqui que 3 presbíteros seguidos pregaram a palavra. Entendendo aqui que o Senhor mandou pela boca de cada um a palavra dele para a nossa igreja. A pergunta agora é, o que nós estamos fazendo com o que nós temos ouvido do Senhor? O que nós estamos trazendo? Qual que é a mudança que está acontecendo em nosso comportamento, em nosso caráter, em nosso coração,
com tanta palavra que a gente recebe aqui, né? Através desse púlpito, desse microfone para a igreja. O que nós temos mudado em nosso coração? Em 1 Pedro, antes de começar a leitura, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo ele anda a nosso derredor, tentando nos dragar. Então ele tenta o tempo todo nos derrubar. O diabo ele tenta o tempo todo nos levar para o inferno. E há muitas pessoas que estão dentro da comunidade e estão no engano, estão na mentira, está no meio do povo, tem cara de povo de Deus, mas o caráter ainda não está tratado, e algumas tentações que o Satanás joga, a pessoa pega e cai. Então, ultimamente eu tenho ouvido falar muito sobre essa igreja leprosa, né? E é com muito temor mesmo que eu vou pregar essa palavra para vocês hoje. E eu quero falar para vocês aqui que Jesus está à porta. Jesus está voltando, Ele vai nos buscar e Ele vai nos encontrar. Essa igreja pequenininha, simples, pura, vai nos encontrar e vai nos levar. Aleluia. Glória a Deus. Romanos diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, mas o Senhor veio pelo sacrifício, Ele nos resgatou, Ele nos tirou da danação eterna, né? Então, a palavra lá em Romanos diz que se um pecou, todos pecaram. E há muitas igrejas que já não falam mais do pecado, porque esvazia a igreja, não fala mais do inferno, porque ninguém quer ouvir falar do inferno. Ah, não, eu vou para outra igreja, aquela igreja ali o povo só vê Satanás, né? Só falam de sacrifício e de cruz, não fala de prosperidade. Vamos à leitura então. Eu quero ler o juízo real de Deus, que realmente Ele está próximo, e nós não seremos dados por inocente. Josué, capítulo 7, versículo 1. Olha só. Prevaricaram, quer dizer, desrespeitaram, não cumpriram uma ordem. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas por Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eu vou pedir para você permanecer com a Bíblia aberta, porque hoje eu quero ir comentando versículo por versículo. Aqui nesse lugar, nessa leitura, se você voltar aqui no capítulo 6, vai falar sobre a derrubada de Jericó, vai falar que o povo de Deus havia ouvido a estratégia de Deus, havia rodeado por 7 dias toda a cidade de Jericó, uma muralha imensa, intransponível, impossível de entrar, e o povo tinha recebido uma estratégia de Deus. Roda por 6 dias em silêncio. No 7º dia, toque as trombetas e dê o grito brado de vitória. E assim aconteceu. E o milagre, porque eles obedeceram, o milagre aconteceu. Aquela muralha, ela estremeceu e ruiu. E eles conseguiram tomar a cidade de Jericó. Era uma cidade grandiosa, muito rica, próspera, mas o Senhor dá uma direção para eles: todo ouro e toda prata que vocês encontrarem, tragam para o tesouro do Senhor, e não peguem nada que seja condenado. Então, esse povo tinha uma direção, tinha que obedecer, e Acã, ele não vai obedecer. Acã é um chefe da guarda também. Acã, ele vem da descendência, vai falar aqui de Zera.
que é descendente de Israel, de Jacó. Então ele era um homem proeminente ali no meio do povo. E ele vai, o que fala aqui no primeiro versículo? Ele desobedeceu, ele não cumpriu a ordem. Qual que era a ordem? Está aqui no capítulo 6 de Josué 6, versículo 18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. O Senhor foi bem claro para todo o povo que ia invadir a Jericó. Vocês vão entrar, vocês vão tirar o tesouro, ouro e prata, e vai trazer para o tesouro do Senhor. Havia um propósito nessa reserva. Mas roupas, capas, coisas que são consagradas aos deuses deles, vocês não vão pegar. Vamos dizer que coisas consagradas a demônios, vocês não vão pegar. Mas Acã, quando ele entra, os olhos dele têm tanta usura, que ele vê ouro, ele vê prata, ele vê as capas babilônicas, ele pega para si na hora da invasão de Israel. E ele esconde todo esse tesouro dentro da tenda dele, ele cava um buraco, esconde tudo lá, põe uma mesinha, um tapete por cima e está tudo bem. Só que ele esquece que nós servimos um Deus que tudo vê. Não há pecado oculto que não seja revelado, aleluia. Agora aqui no versículo 2. Enviando, pois, Josué a Jericó, alguns homens de Jericó, alguns homens para Ai, que está junto a Bet-Avém, versículo 2, tá? Ao oriente de Betel. Falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra, versículo 2. Veja bem, Ai era uma cidade estratégica. Depois de Jericó, a próxima cidade se chama Ai. E ela é estratégica porque tem vários caminhos. Ela é um lugar, vamos dizer, de encruzilhada. Vamos dar um exemplo. Nós estamos em Cuiabá. Tem terra, tem gente que vem pela Chapada, tem gente que vem pela Guia, tem gente que vem por Rondonópolis, tem gente que vem pelo Várzea Grande. Então, Cuiabá é um lugar importante para rodar muito comércio, muita riqueza, transportar muitas coisas. E assim era Ai naquele tempo, era uma cidade estratégica. Então o próximo passo era agora, dominou Jericó, eles iam agora dominar a cidade de Ai. Mas eles estavam, os guerreiros valentes, estavam orgulhosos, cheios de si, venceram Jericó. Aqui a palavra não diz que Josué consultou a Deus para invadir Ai. Aqui diz o quê? Josué, um homem, um comandante escolhido pelo próprio Deus. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel. Falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e a espiaram Ai. Versículo 3. E voltando a Josué, lhe disseram: não subam todo o povo, subam 2 ou 3 mil. Olha já o orgulho e a arrogância. Não suba todo o povo, subam, pois, 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Primeiro lugar, esse povo não consultou Deus antes de seguir. Segundo lugar, esse povo estava cheio de orgulho, não deu glórias a Deus, mas trouxeram a glória para si mesmo. Olha, aquele povo lá é pouca gente, é pequeno, só 3 mil do nosso já dá conta. Arrogância, orgulho, não perguntou a Deus. Aí, o pior, esse chefe chamado Josué dá ouvido ao povo, não vai buscar Deus? Olha aqui a sequência.
Quer dizer, aqui no finalzinho do versículo 3, ele diz: são poucos os inimigos. Amados, não me despreze, não menospreze o inimigo. Às vezes uma brechinha deste tamanho faz um estrago gigante. Então aqui esse povo, os inimigos são poucos. Versículo 4. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais feriram os homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles os 36. E os outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram, e na descida, e o coração do povo se derreteu, tornou-se como água. Manda só 3.000 lá. Povo de Ai. Deus permitiu que abatesse aquele povo cheio de orgulho. O povo de Ai, o inimigo, que era considerado pequeno e fraco, vai atrás dos 3.000, põe eles para correr, e desses 3.000, 36 homens morreram. Aí fala que o coração do povo desmaiou, quer dizer, eles ficaram com medo. Como nós vencemos uma cidade daquela gigante e agora nós não vencemos essa pequenininha? Continuando, versículo 6 agora. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, e os anciões de Israel o deitaram pó sobre a sua cabeça. Primeiro, Josué, como eu disse, ele ouviu aos homens, mas não consultou a Deus em primeiro lugar. Agora no versículo 7, diz assim: disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar pelo Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, nos que fizeram perecer? Tomara nos contentaríamos ficar além do Jordão. Veja bem que Josué, ele começa a questionar Deus. Ele começa a perguntar para Deus. Ele não vê que ele que não buscou Deus primeiro. Ele não buscou estratégia. Deus, como é que o Senhor quer agora? Jericó, o Senhor me deu estratégia. Como é que o Senhor quer que a gente faça em Ai? Não, foi lá. Não, cheio de si. Deixaram Deus para trás. E o Senhor sabia o que ia acontecer, né? E o Senhor deixa. Aí morre 36 homens, 36 valentes morreram naquele dia. Sabe, um pouco antes dessa passagem, Deus tinha dado a vitória sobre Jericó. Mas por que então que eles perderam agora? Havia um pecado oculto. Além de não consultar Deus, além de ser arrogante, existia um chefe que havia prevaricado. Nós lemos no capítulo 1, no versículo 7:1, prevaricar os filhos de Israel, desobedecer os filhos de Israel. Como? Pegando coisas que não eram deles, pegando coisas que eram consagradas a demônios. E aí aqui nós vamos entender o que era o pecado de Acã. Como que ele comete esse pecado? Vamos lá agora, dando sequência à leitura, versículo 8. Josué 8:7. Josué está questionando Deus. Israel inteiro sofreu a consequência do pecado de Acã. Veja bem, Acã rouba, Acã esconde, e agora alguns homens pagaram o preço com a sua própria vida. Isso se chama pecado corporativo. Um pecou, todos pecaram. Quando alguém da comunidade faz uma coisa errada, a comunidade inteira sofre. Entende? Por que que a gente bate muito duro na questão da vida com Deus, da santidade, do não ao pecado? Porque talvez eu ou você estejamos pagando um preço pelo erro de alguém.
Amados, é assim que funcionam as coisas de Deus. Aqui, Israel toda vai sofrer a consequência do pecado de Acã. E o pecado deliberado de Acã, porque ele sabia que não podia pegar, ele pegou, e agora ele vai trazer um espírito chamado espírito de morte. Morreram 36 homens que estavam lutando, e agora a sequência da resposta de Deus. Antes ele ainda vai chorar para o Senhor no versículo 8, e diz assim: ah, Senhor, que diria, pois Israel virou as costas diante do inimigo. Ele está dizendo o quê? Israel fugiu do inimigo, nunca tinha acontecido aquilo. Como, Senhor, Israel foge de uma cidadezinha pequena? Aí a chave esquerda, porque agora Deus vai responder. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado sobre o rosto na terra? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, até debaixo da sua bagagem os puseram. Aqui o Senhor vai expor totalmente Acã. O Senhor fala: olha, no meio de vocês tem um ladrão, no meio de vocês tem um desobediente, e ele foi tão sem vergonha que ele escondeu, e o que ele roubou está assim, assim, assim. O Senhor falou, declarou o que Acã havia feito. Acã havia, ele diz aqui, tomaram coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem os puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos, viraram as costas diante deles. Portanto, Israel se fizeram condenados. Já não serei convosco, se não eliminar do vosso meio coisas roubadas. O que Deus está pedindo aqui? Conserto. Mesmo Deus expondo, mesmo Acã vendo que morreu o inimigo, mesmo Acã sabendo que ele fez errado, ele ficou lá, quietinho no pecado. Sabe o pecado oculto? Acã ficou lá com a boquinha fechada. O povo está morrendo, as coisas acontecendo, e ele está lá sentado em cima do que ele roubou. E o Senhor disse para ele assim: olha, se vocês não consertarem, não tirar as coisas que estão erradas de dentro da tenda dele, todo mundo vai perecer. Às vezes, irmãos, nós também deixamos algumas coisinhas em casa que não deveria mais ter. Coisas que não são consagradas a Deus, coisas que são mais do inimigo do que qualquer coisa que você possa imaginar que fere a santidade de Deus, não pode estar dentro da sua casa. E aí o Senhor diz o quê? Que ele não estará com nenhum deles até que haja o conserto. Versículo 13: dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os inimigos, por isso os inimigos não puderam resistir. Enquanto vocês não eliminarem do vosso meio essas coisas condenadas, o Senhor está dizendo: olha, faz o conserto, fecha a brecha, põe luz sobre o pecado oculto. Então, muitas vezes na nossa vida também acontece isso. As coisas vão ficando ali e a gente vai deixando. Mas o Senhor Jesus, ele diz ali em Mateus capítulo 12, versículo 30, e em Lucas 11, 23, Jesus diz: todo aquele que não está comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo se espalha. Aqui é a situação de Acã. Acã não está com Deus. Acã está trabalhando pela própria visão dele. Acã está trabalhando pela usura dos olhos dele, pela ganância dele. E o próprio Jesus diz: quem não está comigo é contra mim. E o Senhor disse o que aqui? Eu não estarei com esse povo até que haja conserto. Veja bem como é sério uma coisa dessa. Ou nós estamos com Jesus, ou não estamos.
Se ficar em cima do muro, é do diabo. Acã está no meio da comunidade, é israelita, é um general de guerra e tem um caráter distorcido, o coração no lugar errado. Nós precisamos tirar do nosso meio também todas essas atitudes erradas que abominam ao Senhor, a usura, a cobiça, a desobediência, pecados ocultos, tudo isso Acã praticou. Contenda entre os irmãos, rebelião. Aqui no versículo 8 diz que, sem saber do pecado oculto, Josué vai confrontar a Deus primeiro e pergunta ao Senhor por quê. E o Senhor responde: quebraram a minha aliança. Veja bem, ele diz assim: olha, eu vou pôr a luz no pecado, eu vou falar onde está o pecado, agora você levanta daí. Por que você está aí chorando, já que a brecha está pronta, está aberta, você vai ficar chorando? Levanta e resolve. É isso que o Senhor está dizendo aqui. E quando o Senhor põe a luz sobre o pecado de Acã, Acã só fala depois que ele é confrontado. Acã, ele não entende que o Senhor está dando uma chance para ele. Ele não entende que o Senhor está dando uma última oportunidade para ele. O Senhor está dizendo: tira o que é condenado do meio de vocês. O Senhor está dizendo: olha, tem gente que prevaricou, tem gente que errou, conserta. Acã está quietinho. Está quietinho no pecado oculto dele. E o pior, né? Vai ter uma consequência. Todo pecado tem consequência, tanto para a família quanto para a comunidade. A comunidade toda perdeu naquele dia, porque 36 famílias ficaram sem o chefe da família. Você consegue entender isso? Uma casa, um lar que tem a esposa, tem os filhos, estão esperando o guerreiro voltar para casa e ele não vai voltar, porque alguém pecou. Todo pecado tem consequência. Então o Senhor está dizendo aqui: olha, é tempo de consertar, aleluia. Se você tem um problema com o seu cônjuge, é hoje que você tem que consertar. Se você tem um problema no trabalho, é hoje. Se você tem um problema aqui na igreja, é hoje, porque ainda dá tempo. Acã sabia que ele estava errando, mas não consertou. A consequência para aquela comunidade foi a perda de homens valorosos, homens de Deus, homens que confiavam na palavra de Deus. A consequência foi terrível. Só que, amados, não espera o juízo de Deus, não. O juízo de Deus, ele vai vir sobre Acã agora, porque após fazer o conserto, nós precisamos também fazer as pazes com os irmãos, com a nossa casa, com a nossa família. Sabe por quê? O Senhor, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele conhece o nosso coração, não é verdade? Não é mesmo? Então vamos dar sequência aqui. Versículo 13. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai, porque amanhã, olha, o Senhor ainda deu uma noite inteira para Acã arrepender e confessar. Porque amanhã, assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio. Aos vossos inimigos não poderei resistir enquanto não eliminar do vosso meio essas coisas condenadas. Né? Tiago capítulo 5, versículo 16 vai dizer que todo pecado que é confessado, o Senhor é fiel e justo para perdoar. Né? Confessai seus pecados uns aos outros, assim que Tiago diz. Versículo 14: pela manhã, pois chegareis segundo as vossas tribos, e será a tribo que o Senhor designar na sorte, chegará segundo a família, e a família que o Senhor designar chegará à casa, e a casa que o Senhor designar chegará o homem por homem. Veja bem que Deus esquadrinha tudo. Israel era um povo, então era muita gente, mas existia
uma organização por tribos. E o Senhor vai designar por sorte. Sabe como que eles faziam? Reuniam as tribos, são 12 tribos de Israel, reuniam as tribos, então a população de cada tribo ficava junto, o arqueiro jogava o arco e a flecha descia, e ali o Senhor eliminava as outras. E nesse tratado de tirar sorte, cai na tribo de Judá. E da tribo de Judá eles vão esquadrinhando as famílias até chegar em Acã. Olha só, versículo 17. 8:17. Capítulo 7, versículo 17. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a família dos Zeraitas. Fazendo chegar as famílias dos Zeraitas, de homem a homem, caiu em Zabedi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zera. Eles vão narrar 4 gerações. Então o Senhor é aquele que esquadrinha o coração, o Senhor dá peneirada no povo, porque Deus sabia quem era, mas o povo não sabia que tinha pecado. Aqui no versículo 19. Então Josué chegou diante de Acã e disse: Filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara: agora, o que fizeste? Enquanto Acã foi confrontado, apertado, forçado, obrigado a confessar o pecado, ele não confessou. Ele teve a noite toda até chegar amanhã, para ele chegar no líder e falar: líder, eu pequei, foi eu, o problema que está aqui na comunidade é meu, porque eu que pequei. Ele ficou quietinho. Agora é a hora do confronto. Oportunidade ele teve. Todo pecado tem consequência. E aqui agora ele vai confessar, porque ele está sendo obrigado. E a resposta de Acã está no versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quer dizer, ele vai contar o que ele fez. Enquanto o povo estava todo guerreando, o povo estava até se sacrificando, fazendo tudo na obediência, ele estava fazendo segundo a vontade dele, não segundo a direção que lhe foi dada. 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa, ele viu, ele desejou, a usura, né? Uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou os mensageiros e foram correndo à tenda, eis que tudo estava escondido nela e a prata por debaixo. Agora o pecado de Acã está exposto. Mas em momento nenhum fala que ele arrependeu, não fala que ele chorou, fala que ele teve que entregar, porque o Senhor o expôs. E é muito interessante isso, porque muitas vezes nós sabemos, Deus mostra, Deus fala que há pecado que precisa consertar, mas a pessoa não faz. A pessoa não conserta, sabe? Não espera o juízo de Deus chegar, não. Aqui nesse momento chegou o juízo de Deus para Acã. E o juízo de Deus não tem volta. Por que eu falei que no começo veio vários alertas. Olha, as 10 virgens, 5 tinha azeite, 5 não tinha. O presbítero Diogo pregou. O presbítero Elivaldo: olha, Jesus está passando. Acorda, conserta. Aí chega o presbítero João Paulo: olha, tem 7 tipos de cristão que não vai para o céu. Então, o Senhor está vindo, avisando. Se o Senhor voltar hoje, você estiver como Acã, com pecado oculto, com cobiça, com egoísmo,
O Senhor não vai perdoar, porque vem o juízo e não dá tempo às nécias. Senhor, abre. Não te conheço. Você já imaginou você como igreja, pronta, santificada, aí eu vou para o céu. Mas tem aquele meu pecadinho que eu ainda não confessei. Tem aquele perdão que eu ainda não dei. Tem aquela minha vidinha que eu ainda não arrumei. Você está escondendo de quem? O Senhor tudo vê, tudo sabe. Eu falei para vocês que seria uma palavra difícil para eu entregar. E o Senhor me disse que teria um momento certo, e esse momento é hoje, é agora. E você também que está assistindo essa pregação, é para você, porque se você está assistindo, é para você consertar também. Então veja bem, aqui nós vamos entendendo que precisa ter um conserto. Após você fazer as pazes com seu irmão, faz as pazes com Deus também. Sabe? A vitória de Josué só vai acontecer depois do conserto. A vitória de Josué só vai acontecer, a vitória dele sobre Ai, uma cidade menor do que Jericó, só vai acontecer depois desse conserto. Vamos dar sequência aqui na leitura, agora no versículo 23, depois do pecado deles posto. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e colocaram perante ao Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, a prata, a capa, a barra de ouro e os filhos e filhas e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo quanto tinham levado ao vale de Acor. Consequência do pecado, morreu tudo que tinha Acã, a esposa, os filhos, as filhas, o gado. Aqui a palavra diz que até a tenda estava contaminada. Até a casa estava contaminada. E aí o Senhor fala o quê? Que foi para o vale de Acor, um lugar de sofrimento, afastado do povo de Deus. Pegaram tudo. Ele, o gado, tudo. E não foi Josué que mandou, foi o próprio Senhor que mandou fazer isso. Porque Deus é justo juiz. Eu vivo dizendo para vocês, Jesus já veio como cordeiro. Presta atenção, agora ele vem como leão, ele vem como justo juiz, e ele não passa a mão no pecado. Jesus está voltando. Amados, quando eu estava orando, quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor deu um rema para mim, no sábado pela manhã, no meu devocional. O Senhor disse assim: todo mundo quer a coroa da glória, todo mundo quer a pedrinha da coroa, todo mundo quer sentar do lado do Senhor, mas para você receber a coroa da glória, presta atenção, tem primeiro a coroa de espinho. Aleluia. Ninguém quer receber a coroa de espinho, ninguém quer problema, as pessoas só querem a coroa da glória, mas entenda, você tem que passar pela coroa de espinho primeiro. Aleluia. Jesus, obrigado, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre, porque Ele nos entregou a chave. Vamos passar no sofrimento, na prova do que for, mas vamos dando glória ao Senhor, não vamos desobedecer, não vamos sair do propósito. Senhor, nós estamos aqui, e o Senhor disse aqui que quando houvesse o conserto, chegaria a vitória. Aleluia, glória a Deus. Lembra da coroa de ouro, você vai ter ela, mas recebe primeiro a coroa de espinho. Glória a Deus, aleluia. Esse rema me veio neste sábado e eu fiquei impactada com o que o Senhor estava falando. Aleluia. Versículo 25. Disse Josué: por que nos conturbaste? Falando para Acã, por que você fez tudo isso? O Senhor hoje te conturbará. Porque nos conturbaste, hoje o Senhor também te conturbará. E tudo que Israel
Israel. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-lo, queimou-os. E levantaram sobre ele um monte de pedra, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale do Acorde até o dia de hoje. Glória a Deus. A consequência do pecado, a consequência do errado foi a morte. Só que não foi só a morte dele, foi da família dele, de tudo que ele tinha. Amados, cuidado. Nós precisamos botar nossa vida em dia. A salvação é individual, mas quando existe um pecado na comunidade, todos sofrem. Os filhos de Acã morreram, os animais de Acã morreram, por causa do pecado oculto dele. Eu quero deixar aqui um alerta para vocês hoje, amados. Jesus está voltando. Aleluia. E agora ele vem como um leão. Não pense, você não se engane que ele vem como um cordeiro, porque ele não vem. Não se iluda. Ele voltará como um leão. Muitos nesse tempo comemoram o nascimento de Jesus, mas não falam da volta dele. Só falam: o menino nasceu. Sim, ele nasceu, nos salvou, sim, mas ele voltará. E ele voltará para julgar as nações. Ele é o justo juiz. E nós precisamos estar muito atentos. Sabe por quê? O dia que ele buscar a noiva, que somos nós, temos que estar com a vida passada na régua, passada limpa. É fácil? Claro que não é. É difícil controlar nosso pensamento, é difícil controlar nosso desejo, nossa vontade, mas aí é que está, botar a carne no lugar. Glória a Deus. Apocalipse 5, abra aí a sua Bíblia, por favor. Vamos ler esse livro aqui? Só uma passagem pequena. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Não, 3. Vou começar com 3. Apocalipse, capítulo 5, versículo 3. Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 5. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Esse leão da tribo de Judá é o nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, venceu o pecado, e ele foi o único encontrado digno para abrir os 7 selos. Sabe? Continuando. Esta semana passada, teve uma pessoa que teve um sonho, e era sobre a igreja, sobre a apostasia da igreja. E ela estava muito preocupada. Eu disse para ela que o Senhor tinha trazido a revelação para mim como profeta e para o presbítero João, que era sobre a igreja. E a pessoa me disse: eu fiquei preocupada porque no sonho da boca saía vermes. Esse é o julgamento. É o julgamento. E aí essa semana eu estou vendo a veia profética dela pular para fora. Ela disse: eu acordei ouvindo Gog e Magog. Aí eu arrepiei e falei: Jesus, Senhor da glória. É sério, amados? A gente fica brincando achando que Jesus não vai voltar agora. Olha, é com muito temor que eu estou dando essa palavra. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 7. Vamos lá, Apocalipse 27. Versículo 7.
Eu vou ler do 7 até o 10, tá? Aqui vai falar sobre a derrota e aprisionamento, de Satanás. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Olha aí, a chapa vai espetar para o povo crente, para o povo santo. A cidade querida desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos seus séculos e séculos. Veja bem, Gog e Magog é a época já da batalha espiritual. Diz que eles vão cercar o povo santo, mas o povo santo será guardado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a noiva é metade sábia, metade nécia. Muitos não querem vir para a igreja para ouvir isso. Mas se tem show, se tem um pregador de fora, lota. Quando tem festa, a igreja lota. Ouvir palavra, o povo não quer. Mas não se engane, não serão considerados inocentes. Não serão considerados inocentes. Há igrejas enormes, milhares e milhares de pessoas ouvindo falsos profetas, achando que estão indo para o céu. Não se fala de pecado, não fala de renúncia, não fala de conserto, fala de prosperidade, tudo vai bem, tudo vai dar certo. Vai sim, se você orar, jejuar, pagar preço, você tem vitória, com certeza. Eu tenho muita experiência de jejum, de oração e de vitória. Aleluia. Mas não é assim como está se pregando aí fora, não. Por isso eu tenho ouvido falar de igreja leprosa. São igrejas que têm uma roupagem de limpa, como Naamã, mas quando você abre a roupa, só tem ferida, podridão, porque a lepra fede. Por isso ela é chamada a igreja leprosa. Se você tiver um tempo, dá uma lida aí em Apocalipse, começando ali do capítulo 1, 2, 3, onde Jesus vai falar, eis que tenho contra ti. E ele vai falar 4 tipos de igrejas que, se a gente ler ela profundamente, a gente fica envergonhado. Continuando então, quando eu vi essa palavra, eu fiquei preocupada. E aqui nesse capítulo 20, que fala de Gog e Magog, mas depois Deus também traz esse juízo, Vamos continuando aqui, já estou encerrando. Versículo 14 e 15 aqui no capítulo 20, agora eu li até o 10, vamos no 14 e 15? Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte do lago de fogo. Versículo 15. Se alguém não foi achado, presta atenção, no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O nosso nome tem que estar rolado no livro da vida. O nosso nome tem que estar ali marcado pelo próprio Deus, o nosso nome. Eu quero dizer aqui, igreja, que ainda dá tempo. Dá tempo de nós pregarmos, dá tempo de nós ganharmos almas para o Senhor Jesus. Como a irmã pregou, não enterra seu talento, não. Ainda tem muita gente que pode ser salvo. O Senhor está fazendo que nem Ele fez com Acã. Ele está dizendo, olha, eu venho amanhã. Eu venho amanhã para que nós possamos pregar o Evangelho hoje.
Não perca tempo com crente velho, não. O crente que está desviado ou que está afastado, ele já recebeu a palavra. Ele está fazendo escolha. Agora, quem não conhece a palavra, nós temos obrigação de entregar a palavra. Nós temos obrigação de fazer isso. Esse é o nosso papel. Eis que farei de vocês pescadores de homens. É isso que o Senhor tem nos dito, né? Então eu entendo aqui que o juízo de Deus é maior do que qualquer orgulho nosso. Então vamos nos arrepender nessa noite. Ainda dá tempo, dá esperança. Vamos mais uma página aqui, agora sim, para eu encerrar de vez. Apocalipse 21, de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 21, é o próximo capítulo, de 1 a 7. Olha que palavra linda de esperança para nós. Vi o novo céu e a nova terra, aleluia. Isso é para nós vamos ver isso, esse novo de Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e as primeiras coisas já se passaram e o mar já não existe mais. Sabe onde que nós estamos aqui? No céu. Não tem mais nada como aqui na terra. Versículo 2: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Glória a Deus. Eu também ouvi grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Imagina o próprio Jesus caminhando no nosso meio. Imagina, Senhor, valeu a pena renunciar, valeu a pena, Senhor, viver na simplicidade, valeu a pena renunciar ao mundo, porque agora eu tenho eternidade com meu Senhor, aleluia. Versículo 4: e Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Sabe a lágrima que você derramou até hoje? Inclusive aqui no altar, Ele vai enxugar toda lágrima, aleluia. E a morte já não existirá mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor está te entregando agora a vitória. Você não vai ser uma pessoa que vai ser apedrejada, jogada de lado, porque o Senhor conhece o seu deitar e o seu levantar. O Senhor sabe aonde você tem esforçado para não pecar mais, para não errar. Confessa, arrepende, prepara, porque o seu noivo Jesus está voltando, aleluia. Oh Jesus, obrigada, Senhor, obrigado, Espírito Santo, a sua presença é real nesse lugar, aleluia. E o alerta está aqui no versículo 8, amados. Eu quero encerrar dizendo para você: não importa a circunstância, não, ainda dá tempo, não importa, porque o Senhor deu oportunidade para cá até o último momento, até que não quis. E Ele é justo juiz, e Ele não vai deixar misturar joio com o trigo. Ele deixou o joio e o trigo crescer, mas na hora da colheita, o joio é lançado ao fogo. Quando a pastora de vocês fala: pregue para a família, fala do amor de Deus, pregue para os amigos, porque Jesus está voltando. É verdade. Ainda dá tempo. Versículo 8 aqui para mim encerrar. Cadê? Versículo 8, capítulo 21. 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, ou aos sodomitas, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago do fogo ardente,
e enxofre, a saber, a segunda morte. Não tem saída. Quem mente, não mente mais. Quem rouba, não rouba mais. Ainda dá tempo de consertar hoje, porque Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar essa madrugada enquanto nós estamos dormindo, porque ele diz: eis que eu venho como um ladrão. E o ladrão avisa que vai entrar na sua casa? Não avisa, ele só entra. Então o Senhor está dizendo: olha, fiquem atentos, fiquem alerta, porque eu vou voltar e eu venho como um ladrão. Quero convidar o louvor e eu quero dizer para vocês, amados, para mim, a promessa mais linda que eu memorizei na minha cabeça é João capítulo 14, que todas as vezes que eu prego, eu gosto de recitar. Não turbem os vossos corações, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar um lugar. Quando tudo estiver pronto, eu voltarei para te buscar e você morará comigo e eu contigo. Essa é a promessa que nós acabamos de ler aqui. O Senhor preparou um lugar para aqueles que são fiéis. Muitas vezes as pessoas pensam assim: quando eu ficar velho, eu vou certo por Deus. Está cedo ainda, tem muita coisa para aproveitar. Esse povo crente é besta. Esse povo crente aí fica aí, nesse fanatismo. Jesus está voltando. Assim como foi no dia de Noé. Assim como foi no dia de Noé. O Senhor voltará. E a arca fechou. Quem estava dentro da arca foi salvo. Feche seus olhos agora. Passe a sua vida limpo nesse momento. Entregue seus caminhos verdadeiramente ao Senhor. Lança fora todo orgulho, toda animosidade, toda briga, toda usura, toda cobiça. Lança fora. Jesus está voltando e Ele quer você morando com Ele. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz. O Senhor nos explicou como é o céu. O Senhor apontou o Pai para nós. Pai, nós não somos mais ovelhas desgarradas, meu Senhor. Senhor, mostra, Senhor, a cidade santa para o teu povo. Senhor, obrigado, porque eu posso ver pela fé eu posso ver o lugar que o Senhor preparou para nós, Pai. Por isso nós te adoramos, Senhor. Por isso nós queremos, Senhor, te louvar nessa noite, agradecer, Senhor. Nós aprendemos, Senhor, para receber a coroa da glória. Precisamos passar pela coroa de espinhos. Aleluia. Fique em pé, vamos adorar o Senhor. Brilhante como olha Jesus, e no lugar estava a árvore da vida, trazendo cura dos seus. Nos ajuda, Senhor, a vencer o pecado. Nos ajuda a resistir ao mal. Essa é a promessa para o verdadeiro cristão que é fiel. Volta, amado da nossa alma. Pai, nós queremos confessar todos os nossos pecados nessa noite. Nós queremos deixar tudo para trás, Senhor. Nós queremos olhar para o alto e sublime trono, Senhor. Aceitamos a coroa de espinhos. Aceitamos a coroa de espinhos.
abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante teu rosto e te dê a paz. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua célula. Vai em paz. Tenha uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. A Jesus a honra, a glória, a adoração. Aleluia. Eu te quero mais que tudo, mais que o